Porque o milagre, a bênção, a promessa de Deus é para aquele que anda no caminho do Senhor. Deus ele fala para Abraão: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, nunca se desvie do meu caminho, nunca saia da minha presença. E ser perfeito, Abraão, em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que você agir. Aí você talvez diga: pastora, mas é impossível o ser humano ser perfeito neste mundo. Eu quero dizer para você que é possível sim, porque quando nós vivemos a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus dia e noite, nós vivemos a palavra de Deus, e não há nada que venha nos tirar a presença do Senhor. Porque o crente ele pode até errar, o crente ele pode até pecar, mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele se volta, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus. E como Deus ele é misericordioso, Deus ele perdoa os nossos pecados. Mas Deus ele perdoa o pecado no momento em que nós reconhecemos o nosso erro. E não adianta reconhecer só de boca, temos que também nos arrepender de todo o nosso coração. Nós podemos ver que toda vez que a nação do povo de Deus era atacado pelos inimigos, o povo ele se arrependia. O povo ele se voltava para Deus verdadeiramente. E não adianta ser só por fora, porque Deus ele conhece o nosso coração. Deus ele conhece o nosso íntimo. Deus ele conhece o que há dentro de mim e dentro de você. Não adianta nós adorar a Deus apenas de lábios, e enquanto isso nosso coração está longe de Deus. Temos que estar perto. Temos que convocar o nome do Senhor todos os dias de nossas vidas. Temos que correr do pecado, assim como Jó. Ele se desviava do pecado, ele se desviava de tudo aquilo que era pecado, que entristecia o coração de Deus. É assim que o povo de Deus ele tem que agir. Porque quando você clamar, nós estamos falando do clamor nacional, e eu já quero que você entenda que este clamor ele não pode cessar hoje. Esse clamor ele também tem que ser amanhã, tem que ser depois. Nós temos que orar sempre pela nossa nação. Nós temos que orar sempre por aqueles que representam a nossa nação. Quem aqui ora pelo presidente? Quem aqui ora pelos líderes gerais? É esse povo que Deus quer, é este povo que Deus chama. Porque quando nós oramos por todos os líderes em gerais, Deus ele começa a cuidar da nossa casa, ele começa a cuidar dos nossos, ele começa